Boa noite, muito boa noite, boa segunda-feira para todo mundo. Hoje eu vou dar início a uma série de lives essa semana, com temas variados, né? Vai ter uma live hoje, vai ter uma live na quarta, vai ter uma live na sexta-feira. E o meu convite aqui para você assistir a live comigo na segunda, na quarta, na sexta ou em qualquer um desses dias aí, vai ser muito bem-vindo. Boa noite, Laura. Boa noite para quem está entrando. Sejam todos bem-vindos. Eu quis fazer essa semana uma semana de lives para a gente trazer mais clareza em relação a diversos assuntos aí, o tópico. Então, todos os assuntos que eu vou trazer, eles estão relacionados ao divórcio, né? A esse momento, vamos dizer assim, bem interessante. E eu quero trazer com leveza, né? Não quero que seja um tema, apesar da gente saber que é um tema emocional, é um tema pesado, é um tema onde as pessoas têm suas dores e sofrimentos, eu também já tive, né? Mas trazer mais clareza para esse momento que é, cara, no mínimo aí interessante, né? No mínimo interessante. Então, como lidar com as emoções no divórcio? Esse vai ser o tema de hoje. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas emoções que estão presentes aí no nosso dia a dia. Eu vou falar sobre as emoções mais básicas, eu quero falar sobre o medo, eu quero falar sobre a raiva, eu quero falar sobre a tristeza. E são emoções que, no divórcio, nesse processo de separação, elas estão bem afloradas, né? A gente sente isso bem aí, a flor da pele. Tô mandando uns aviãozinhos aqui e vocês convidem. O que vocês acham interessante de assistir essa live para começar a semana de forma mais energética, para começar a semana com um pouquinho mais de clareza, para começar essa semana com mais conhecimento, talvez com mais consciência, porque olha que interessante, quando a gente começa a ter mais consciência de tudo o que está acontecendo, consciência dos teus pensamentos, a consciência das tuas emoções, a consciência do teu entorno, isso te convida a viver mais no aonde, no aqui e agora, né? E onde a gente pode aí acessar solução, porque a gente tá no modo presença, tá? Mandei aqui uns aviões. Boa noite, Lucélia, boa noite, Felipe, Juliana, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Então, eu tava dando aí uma introduçãozinha. Nosso tema hoje é como lidar com as emoções, principalmente na fase do divórcio. A gente não tem as emoções assim engavetadas. Agora eu vou tirar essa emoção. As emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E a gente vai acionando aí as emoções de várias formas. Então, é interessante a gente entender esse processo das emoções no momento de dor, que é o momento da separação, que é o momento do divórcio, para poder entender, gerenciar melhor isso e trabalhar isso internamente, para te ter um resultado melhor, para te ter um comportamento melhor. Boa noite, Adri, seja bem-vinda, né? Então, quem aí não vive a emoção é robô. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com as emoções. E mais no divórcio, a emoção é a flor da pele. E muitas dessas emoções, elas estão aí sendo, vamos dizer assim, catapultadas pelos nossos pensamentos, né? A gente tem um pensamento, gera um sentimento, gera uma emoção que gera um comportamento. Olha que interessante. É básico? É básico. A gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não para pensar por que a gente se comportou dessa forma, né? O que está acontecendo? O que me levou a ficar um dia inteiro deprimida? O que me levou a comer aquele doce? O que me levou a ficar triste, a ter raiva? Isso vem de um pensamento que gera uma emoção, um sentimento e te leva a um comportamento. Então, entender essas emoções é importante para que tu gerencie melhor a tua vida. Tu diga assim, opa, ok, eu percebi essa emoção aqui. O que eu vou fazer com isso? Porque eu não sou essa emoção.
essa emoção tá passando por mim, certo? Então eu vou trazer hoje as emoções mais básicas, tá? E as emoções que aparecem muito nesse processo do divórcio, nesse processo doído, sofrido, choroso, que independente de como você tá se deslinkando desse parceiro, dessa parceira, existe a dor. Não existe ganhador num processo de divórcio. Mesmo quem escolhe hoje não querer mais estar com alguém, também sofre, também tem perdas emocionais, perdas financeiras. Quem toma o vai na venda aí, né? Quem leva o tchau, também tá na sofrência. E talvez aí numa sofrência muito maior, porque ou não quer, ou não esperava, enfim. Se os dois querem, se é uma decisão em comum acordo, também existe uma sofrência, também existe uma dor, também existe uma emoção. E como tu vai te comportar frente a essa emoção que vai te levar para determinados caminhos aí da tua vida, né? Quantas vezes a gente não teve uma cena que tu foi tapado pela raiva, como a gente diz, né? Caiu aquele pano preto, tu fala assim, cara, eu nem sei o que eu fiz, de repente eu tava em cima do pescoço dele. Me fala aí, ó, quem nunca passou por uma situação, seja ela qual for, onde de alguma maneira tu perdeu o controle, onde tu te desgovernou aí e gerou uma segunda situação, uma situação de vergonha, uma situação onde tu tem que, puxa, que droga, né? Que merda que eu fui fazer, né? Vergonha, autopunição. Então, quando tu começa a ter esses entendimentos dessas emoções, tu percebe a tua emoção, né? E tu consegue, é como se a gente se deslinkasse, né? Tu assistisse isso acontecendo, como se tu fosse simplesmente um observador. Não, isso aqui tá acontecendo comigo agora, como é que eu posso escolher diferente? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, de como não ser apanhado assim drasticamente pela emoção e ir para uma situação que tu não quer, que pode causar mais dor ainda, que pode causar um estresse muito maior, que pode te levar ainda para uma situação relacionada a outras pessoas, né? Então sejam bem-vindos todo mundo que está entrando agora. Vamos começar a falar sobre as emoções. As nossas emoções eu quero trazer elas linkadas a esse processo de separação, esse processo do divórcio, né? Mas tudo que eu for falar aqui para vocês hoje, podem me deixar perguntas, podem compartilhar essa live com alguém, ela vai ficar salva, né? Pode me trazer aqui alguma fala interessante, mas todas essas emoções que eu tô trazendo aqui não é especificamente no processo do divórcio, mas no divórcio, como eu falei, tá tudo muito à flor da pele. Então a gente vai do 8 a 80 muito rápido, a gente vai da saudade pro ódio muito rápido, a gente vai da saudade pra raiva muito rápido. Então tu imagina o tanto de emoções aí circulando dentro de ti e mexendo, inclusivamente, disparando, deixa eu botar meu óculos para eu poder olhar para vocês, disparando aí muitos hormônios, né? Ativando aí mais o teu sistema cardíaco, o teu sistema respiratório, te deixando palpitando, sabe? Desestruturada, com aquele olho de pavor, a emoção do medo que ela pode te congelar e tu te sentir travada e não te sentir capaz para algum tipo de ação. Então a gente está falando de emoções que no final das contas ela interfere no teu físico, né? No físico, no teu mental, no teu emocional. Então o quanto entender essas emoções é interessante para que tu faça escolhas mais assertivas na tua vida, né? Não andar a partir do medo, não andar a partir da raiva, não andar a partir da tristeza, mas para isso é importante que a gente entenda o positivo e o negativo, porque essas emoções também elas podem te ajudar,
Se a gente olhar para o positivo do medo, se a gente olhar para o positivo da raiva, se a gente olhar para o positivo da tristeza, pode ter um aprendizado aí. E aí, olha que lindo, tu muda a rota. Tu não tá sendo mais reativo. Tu olhou para a emoção, ok, tô sentindo isso aqui, deu aquela terceirizada, né? Dá uma espiadinha nela, o que eu vou fazer com isso? Óbvio que quando a gente tá no calor da emoção, é pouco fácil tu partir para esse racional, né? Porque as emoções são todas a partir do nosso cérebro límbico, o cérebro das emoções. E a gente tá ali naquele fluxo. Então, treinar a gente para perceber, e perceber é estar em estado de presença. O que eu estou pensando que está me levando para essa emoção e que está me gerando esse comportamento? Então, vamos para um exemplo básico. Eu fiquei triste, me lembrei aí, eu me separei do meu marido, né? A gente está falando de divórcio. Tô lá no pico do meu divórcio, tô na sofrência absurda. A dor, ela não te dá pausa, né? Quem já sofreu uma separação aí, quem já se separou de um grande amor, de um namorado, saiu dessa relação sofrendo, sabe do que eu tô falando? Né? O mundo não estanca, o mundo não para as tuas dores. Ah, então tá, olha só, a Larissa tá na sofrência, tá aí deitada na cama, tá chorando, e a gente vai dar uma pausa aqui. Nós vamos dar uma pausa no universo até ela se recuperar. Então, a gente vai ter que agir mesmo com essa dor. Sim, Juliana, eu entendo. Então, assim, a ideia aqui é trazer uma clareza, porque não é tirar a dor. O luto, ele é muito necessário, né? Quando a gente fala de divórcio, desse rompimento, dessa ruptura, nós passamos por 5 fases do luto. Existem 5 fases. E cada fase, ela tem em média aí 6 meses. Então, tu imagina, se tu for passar cada fase direitinho, tu tem 2 anos e meio chorando em cima do cadáver, né? Do morto. Sabe? Lamentando algo, é doído, eu acho que é importante, acho não, eu tenho certeza absoluta que é importante tu reconhecer essas fases, passar por ela, chorar, viver esse momento, mas de forma mais saudável, mais consciente, entendendo todas essas emoções, entendendo o que tu pode controlar e o que não é mais controlável. E muitas das vezes a gente tá nesse processo de desenlace e tá muito preocupado com o outro, com o que o outro tá fazendo, com o que tá acontecendo na vida dele. Ele já superou, já botou na internet, já tu soube que saiu com outra moça, enfim. E sobre isso a gente não tem controle nenhum, a gente tem controle e gerenciamento das nossas emoções. E olhe lá, sabe? Aqui o Douglas falou, quando existe a separação depois de 8 anos do nosso sofrimento, acredito, de ambas as partes. Mas existem as perdas, né, Douglas, que eu tava falando antes. Que bom, de repente já é uma relação que vocês já chegaram aí num consenso que vocês não vão criar mais nada juntos, que as relações elas precisam ser nutritivas. Tu nutre o outro te nutre. Né? Tu entrega e recebe. 50% eu dou e recebo. Ele me dá e recebe também. E aí quando tu percebe que não existe mais essa troca e tá de boa, ok. Mas ainda assim existe alguma dor, porque talvez tenha ficado um filho no meio do caminho, houve uma mudança física, né, geográfica, sempre existe uma perda. Mas enfim, entender essa emoção é importante para que tu dê o próximo passo. Então, como eu estava falando, lá a Larissa sofreu, ela ficou na cama, ela tá super triste porque ela teve uma lembrança. Ó, o meu pensamento gerou uma emoção, e essa emoção gerou uma ação, um comportamento. E aí a minha escolha é ficar naquele comportamento ou sair dele. E isso exige um esforço, sabe? Exige tu olhar para isso, é que nem ir pra academia no dia que tu não quer ir. Tu sabe que vai te fazer bem, mas tu não quer ir. Então exige um esforço. Exige que tu saia desse cérebro das emoções e vá pro teu cérebro racional e te ocupe.
de forma prática. Tem um livro muito interessante chamado O Poder do Aqui e Agora, que fala muito sobre isso, tá? Quando a gente entra nesses pensamentos e tu começa a te embolar emocionalmente, sai disso. Procura algo prático para fazer que ocupe o teu cérebro para pensar. Nem que seja empilhar roupa da mesma cor. Aqui eu vou empilhar as vermelhas, aqui eu vou empilhar as pretas, aqui eu vou empilhar as azul marinho, sabe? O ambiente vai para um ambiente mais favorável. Agora, eu tô triste, eu tô na sofrência, eu tô me sentindo largada, humilhada, perdida e todas as dores possíveis que a gente imagina aí numa separação. Eu vou chorar em cima da cama e vou pegar a minha foto de família ou a foto do meu ex-marido. Eu tô dentro da casa onde a gente morava. Então, assim, a gente precisa buscar também estratégias, vamos dizer assim, estratégias. Tira as fotos. Pega essas recordações que são mais recentes, essas recordações doloridas, guarda dentro de uma gaveta. Não é te desfazer do teu passado, mas é momentaneamente tu não olhar para o que está te causando a dor. Exatamente, o ambiente modifica o comportamento que ajuda a mudar os pensamentos. É perfeito isso. Já me aconteceu um tempo atrás também que eu estava bem chateada. E esse exemplo de empilhar as roupas foi exatamente o que eu fiz. Eu fui pro quarto do meu filho, reorganizar o roupeiro para ocupar a minha cabeça com algo que é produtivo. Se ajudar. A gente precisa nesse momento se ajudar. Mas entender a nossa dor também é importante. Então eu trouxe aqui, olha só, a tristeza. A emoção da tristeza, né? Que é uma emoção primária. A gente tem a tristeza no positivo e a tristeza no negativo. E se tu entende como isso funciona, isso pode te ajudar de ordem muito, muito, muito prática quando tu acessa essa emoção. Então aí a gente tem a tristeza no positivo. Quando a gente acessa a tristeza no positivo, a gente acessa a humildade, a gente consegue aprender com aquilo que teoricamente não deu certo. Aí eu tô triste, eu me separei, ou eu tô triste porque eu não consegui vencer esse obstáculo, eu tô triste porque, enfim, defina aí a sua tristeza. Mas a gente pode olhar para isso, para essa situação com humildade e perceber, ok, o que eu poderia ter feito aqui de diferente? Né? Qual é o padrão que eu estou usando aqui e que eu usei de repente numa outra relação, que está me levando para o mesmo caminho? Então isso é aprender com a tristeza. Porque a tristeza no negativo é simplesmente tu terceirizar a responsabilidade, é te vitimizar, é te colocar, o problema é o outro, né? Então, o problema é que tá chovendo, o problema é que tem sol, o problema é o Lula, o problema é o Bolsonaro, o problema é que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, ou que o meu parceiro é um canalha. Não sei. A gente vai dando desculpas pra gente mesmo e ficando no mesmo lugar. Então, que histórias tu tá contando pra ti que justificam as queixas que tu tá tendo hoje? Isso é autoconhecimento. Isso é tu olhar para a tua emoção da tristeza e ver aonde é que eu tô praticando a mesma coisa que tá me levando para o mesmo lugar. Eu tô aprendendo ou eu tô me vitimizando? Porque de verdade, se tu continuar te vitimizando, do lugar tu não vai sair. E tu vai ser aquela criatura chata, reclamona, pesada, resmunguenta, que começa a reclamar de manhã até o final do dia. Aí, se a gente for para um papo energético, que daí eu adoro um papo energético, se a gente for para um papo energético, aí eu vou te dizer que tu tá largando uma assinatura energética para o universo, com certeza, e tu vai continuar te linkando com situações nessa mesma vibração da tristeza ou da raiva. Tu começa a chamar pessoas e situações que tu continua desenvolvendo isso ao longo do dia e tu não percebe. Por quê?
Porque tu não está no aqui e agora. Tu não está usando o teu cérebro racional. Tu tá na emoção. E tá deixando essa emoção te levar. E tá te vitimizando e tá justificando. E o tempo tá passando. E aí o tempo tá passando, o parceiro tá lá evoluindo. As tuas amigas estão vivendo. Teus filhos estão crescendo. É, exatamente, Conceição. Vitimização, pena de si mesmo, coitadinha de mim, como eu sofro. E esse ponto de vista vai criar exatamente essa realidade. Então, se a gente tá aí na emoção, nessa emoção da tristeza, a gente pode mudar isso, a gente deve mudar isso. Boa noite, Bi, seja bem-vinda. Quem tá entrando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre as emoções aí, voltada à fase do divórcio, que é pancadinha na cabeça, né? Mas eu quero trazer um pouquinho de clareza aqui sobre as emoções e como a gente pode partir para outra de forma mais consciente, mais saudável, sem ficar nesse mimimi, reclamando da vida e terceirizando. Então a tristeza te leva para isso. Ou tu trabalha a tua tristeza e olha para o positivo e busca a mudança, busca onde é que está o padrão aqui, o que eu estou fazendo igual, que está me gerando o mesmo resultado e não está me levando a lugar nenhum. Ou eu posso falar da tristeza sendo uma vítima. Ah, coitadinha de mim. Mais uma vez eu não dei certo. Mais uma vez deu errado. Mais uma vez me relacionei com uma pessoa ruim. Mais uma vez eu fiz uma escolha equivocada. Então é importante olhar para isso. Então essas duas coisas que eu quero dizer, né? Sobre a tristeza no positivo e no negativo. Quero falar sobre a emoção da raiva. Também bastante presente aqui. Quem nunca sentiu raiva do ex? Por favor, quem já sentiu raiva do ex, eu vou levantar a mão, porque não existe a possibilidade de não sentir raiva do ex. Quem nunca sentiu raiva do ex? Fala aqui pra mim quem já sentiu. Então a raiva também tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ficar esbravejando não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. Acordar já e ficar raivosa de manhã, irritada, né? Tu vai gerando mais desse processo. Eu sempre falo, né? A gente tá com raiva, tá irritado e não percebe, aí provavelmente tu vira o café na roupa. Dá aquela respingada de café já pronta pra sair, já fica com raiva, já esbraveja mais um pouco, vai escovar teus dentes, respinga, pasta de dente de novo, ou sai com o carro da garagem, já deixa um pedaço do carro no pilar. Gente, a gente vai levando a raiva pra frente e vai construindo um dia irritado e raivoso, vai rosnar o pessoal que tá trabalhando contigo. Né? Então tem maneiras aí de olhar para essa raiva de forma positiva e olhar para essa raiva de forma negativa. Então a raiva no negativo, ela te deixa impulsiva. Por quê? É aquilo que eu falei lá no início da live. Baixa o pano preto, tu tá trabalhada na raiva, no ódio, e quando tu viu, tu tá grudado no pescoço do cara. Tu nem pensou, já tá grudada. E aí, o que vai gerar depois disso? Arrependimento. Tu vai lá pegar o teu chicotinho da punição lá na gaveta. Aquele chicotinho bem bonito que tu, né? Te pune todos os dias, te cobra. Tu vai lá e dá mais um pouquinho. Então, assim, tu já não tem que trabalhar só a raiva. Tu vai ter que trabalhar a vergonha, né? Tu vai ter que trabalhar essa cobrança tua interna. Mas tu pode trabalhar a raiva aqui de forma mais positiva, olhando ela como algo impulsionador, não impulsivo. Veja bem, são duas coisas diferentes. Algo impulsionador é diferente de impulsivo. Exemplo, faltou, sei eu, 10 reais pra eu bater a minha meta, tá? Puta que pariu. Por 10 reais eu não saí no primeiro lugar.
Essa é uma raiva impulsionadora. Tu vai armar uma estratégia para que daqui a pouco tu trabalhe essa meta de forma mais positiva. O que eu não fiz aqui? O que eu posso ajustar? Essa meta, essa raiva no positivo, ela te ajuda a subir. Não é a impulsiva, tá? A impulsiva faz com que tu tenha comportamentos impulsivos e que depois tu vai te arrepender, talvez amargamente. Tu vai causar uma situação ainda para terceiras pessoas. Eu digo para vocês que eu passei por uma situação no meu divórcio que eu fiquei muito puta. E eu me lembro, deu dentro do carro, na garagem de casa, esperando isso passar, sabe? Porque eu queria resolver. Só que eu sabia que se eu partisse para essa solução, eu ia estragar com tudo. Talvez eu envergonhasse meus filhos, talvez não, com certeza eu envergonharia os meus filhos. Eu ia ser uma pessoa que eu não era, porque eu tava movida por aquilo, eu tava assim, com sangue nos olhos. Então, naquele momento, eu entrei no carro para me dirigir ao local e eu não fui. Me lembro que eu fiquei parada segurando na direção, respirando e me acalmando. Imagina que com toda essa emoção borbulhando dentro de mim, o tanto de hormônio que ferve dentro do meu corpo. Quanto sangue vai sendo jogado para os meus músculos. E tu vai naquela assim, matar ou morrer. O quanto de saúde física e mental é baqueado quando eu tô nessa emoção. Deixa eu botar o óculos, senão não consigo ler vocês. Foi essa impulsividade que levou ao fim do meu casamento. Perfeito, Natália? E aí vem as merdas da vida, né? A gente vai criando as merdas da vida através dessa impulsividade. Então, vamos trazer algumas soluções aqui, né? Eu anotei algumas coisas que eu queria falar para vocês. Então, trazer a cabeça para uma mente mais racional, né? Sair dessa emoção, perceber ela. Tô puta. Verdade. Tu nesse estado putístico, tu consegue resolver alguma coisa? Quando tu recebe uma mensagem no celular. Olha, Felipe, verdade. Felipe é um cabeleireiro excelente. Cortisol que dá queda no cabelo. Exatamente, Felipe. Mais uma contribuição aí pra gente. Então, assim, quando tu recebe uma mensagem e tu tá louca da vida e tu rebate, então tu vai na reatividade, tu rebate aquela mensagem. E olha como é interessante, porque não tem como desmembrar aqui a emoção da comunicação, né? Eu tô emocionada de forma raivosa, tô louca, tô puta, e aí eu vou jogar uma informação pro meu ex-parceiro ou pra quem quer que seja, né? Tô falando aqui de ex-parceiro, porque a gente tá conversando sobre divórcio. E aí tu vai mandar tu vai digitar algumas palavras. Isso é 7%, é um veículo de comunicação, é a palavra. A palavra escrita é simplesmente 7% da tua comunicação. Então tu já vai com uma comunicação capenga. Porque a gente se comunica através da palavra, do tom de voz e do corpo. E numa conversa de WhatsApp, tu não tem... Às vezes tu tem tom de voz, tu manda mensagem de áudio, né? Mas tu não tem uma comunicação completa com essa pessoa. E aí tu vai ferrando com o processo. Tu vai ferrando mais e mais com o processo. Traço de transtorno de bipolaridade. O remédio me ajuda muito, mas tenho que praticar para não ser a pessoa que fui um dia. Gente, eu ia trazer essa informação aqui, ó. Quando a gente tá vendo que não consegue lidar com as coisas sozinha, procura ajuda terapêutica. Procura um profissional. Procura uma terapia integrativa. Procura um psicólogo. Procura um psiquiatra. A gente não precisa passar por isso sozinho. A gente tem as redes de apoio. Muitas vezes a gente tá tão doída e já tá no modo automático de eu faço e eu resolvo, que tu não pede ajuda. Tu acha que tu vai conseguir sair disso sozinha.
Então, em momentos assim, ó, procura uma amiga, procura uma irmã, a tua mãe, enfim, alguém que tu confie. Não tem essa estrutura, procura um profissional que possa te dar um outro amparo, mas não fica sozinha. Então, eu falei da raiva, certo? Então, nós temos a raiva no positivo, a raiva no negativo. Perdi nos meus pensamentos aqui. Beleza. Vamos para diante. Nós temos a outra emoção, o medo. O medo eu acho que o medo fez parte do meu processo de divórcio, assim, de forma bem... Foi bem presente, porque a gente tem muito medo do desconhecido, né? A gente tem medo de quem a gente vai se tornar, dando um outro passo. A gente tem medo do que vai fazer, porque não sabe por onde. Essa estrutura toda mudou, né? Então, a gente fala que éramos um casal, esse casal pensava juntos, vamos dizer assim, atuava junto. Agora existem duas pessoas independentes e se tem filhos na jogada, é mais punk ainda todas essas emoções. Porque tu tá buscando curar esse coração, né? Buscando trabalhar essas tuas emoções. Como eu falei, o mundo não para e tu tem um elo eterno. Um elo eterno com esse cara ou com essa mulher, né? Que são os filhos. Então, quanto mais cedo tu ir em busca de autoconhecimento, quanto mais cedo tu começar a entender as tuas emoções, gerenciar as tuas emoções, ter ferramentas para te ajudar, mais fácil, mais rápido, mais saudável e mais consciente a passar por esse propósito, por esse processo, desculpa. Porque tu tem que ter os filhos que estão no meio da jogada ali. E eles estão sofrendo tanto quanto tu. Estão tão inseguros quanto tu, estão com medo também. E aí a gente tem que fazer aquela parada de que tá tudo bem pra eles. Sendo que o teu mundo interno tá desabando. Desabando. Eu me lembro de uma cena, eu até contei nos stories uma vez. Medo do desconhecido, insegurança de recomeçar. Verdade. Só que dá o primeiro passo e vai. E vai, porque assim, ó, nada é eterno nessa vida. Nada é eterno. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Te redescobre, te reconhece de novo quem tu é. É importante nesse processo a gente olhar pra gente quem eu sou agora. Porque eu me perdi nesse casamento. Eu me perdi nessa relação. Eu me desmembrei um pouco. Isso é meio que fato em todas as relações que a gente entra. A gente, infelizmente, muitas vezes vai se despersonificando. E aí quando tu separa, tu, puta que pariu, quem sou eu agora? O que eu gosto de fazer? Pra onde é que eu vou? Será que essa profissão ainda tô satisfeita com a minha profissão? E aí tu tá com várias interrogações em relação a ti e tem vários desconhecidos que tu tem que desbravar. Então é importante tu olhar de novo pra ti e te reconhecer. Então, o medo é muito latente. Ele tá muito impregnado na gente, né? Então, como é que a gente trabalha o medo de forma positiva? A gente trabalha o medo de forma positiva baseado no planejamento. O medo, no negativo, ele te trava e te congela. Ou seja, tô com medo, não sei o que eu vou fazer aqui, ó, parei e congelei. Não vou pra frente. Eu não tenho ação. E pensa que esse medo, ele já tá dentro da gente, ele tá do nosso DNA lá dentro, desde a época das cavernas. Oi, meu amor, tudo bom, Aline? Seja bem-vinda, minha linda. Ele tá dentro da gente, no nosso DNA, desde a época das cavernas. Porque tu não saía pra caçar lá, o cara não saía pra caçar com o celular na mão, chamava um Uber, daqui 3 árvores eu vou pegar um leão. Não tinha, né? Tu era o caçador, mas muitas vezes tu ia ser a caça. O medo já tá em ti. Então, quando o medo tá na gente, isso é da gente mesmo, o natural da gente é sempre pensar no pior e no negativo. É ou não é? Ou tu acorda
pensando assim, uau, hoje vai dar tudo certo comigo. Eu acordo assim. Mas isso é treino. Porque naturalmente o que que tu faz? Vai dar merda, eu não sou capaz, eu não sou boa, eu não sou eficiente, eu nunca lidei com isso. Normalmente a gente tá pensando no pior das situações, porque já tá na gente pensar no negativo. E aí tu tem ainda a emoção do medo. E o medo do negativo te congela, te paralisa. Tá com medo? Vai com medo planejado. Vai com medo planejado. Sabe? Calculando. Olha, eu tenho aqui a opção A, mas se a opção A não der muito certo, eu tenho a opção B. Mas vai gerar um movimento. Porque quando tu olhar para trás, tu agir apesar do medo e olhar para trás, vai dizer, poxa, mas eu caminhei. Olha como eu caminhei. Olha como eu fiz coisas que eu achei que eu não fosse capaz de fazer. Um bom exercício para isso que vocês vão ver, assim, acho que a médio prazo, tá? É um caderno com projetos. Projetos até que vocês achavam que não fossem capazes de executar. Compras que vocês achavam que não poderiam fazer, cursos que vocês achavam que não poderiam pagar, carros que vocês achavam que não poderiam comprar. Eu tenho um caderno desde final de 2017. Ó, eu me divorciei no final de 2014, dezembro de 2014. Eu levei um tempo bem grande para sair dessa fase do luto. Eu fui começar a me erguer 3 anos depois. Eu passei mais que a fase do luto. 2 anos e meio, mais ou menos, né? São 5 fases do luto. Alguém aqui me falou que estava na fase da barganha. Se ela estiver aqui na live, coloca aqui para mim de novo, que eu quero falar sobre isso. Mas são 5 fases, né? E cada fase tem em média aí 6 meses. Tu imagina, são 2 anos e meio. Né? Para depois reagir, eu levei esse tempo. Então, se eu tivesse aí, lá atrás, em 2014, 2015, uma Larissa que pudesse pegar minha mão e dizer assim, amiga, olha aqui, eu sei o caminho, que vai deixar a coisa mais fácil, não vai tirar dor, a ideia não é tirar dor, é aprender com ela, né? Mas vai deixar isso mais fácil, tu vai olhar para isso de forma mais saudável, então tu vai te reconhecer, tu vai trabalhar o teu autoconhecimento, neguinho. Eu pegava na mão dessa mulher. Então, depois de tudo isso, eu achei super necessário me tornar essa mulher. Então, eu me separei lá em 2014. 2017, que eu fui começar a buscar. E a partir dali, eu criei esse caderno. Eu tenho meu caderno de projetos, projetos pessoais, projetos da minha casa, projetos, todas as coisas que eu quero. E, gente, quando eu olho para esse caderno, eu olho o quanto eu era medrosa de fazer as coisas e de assumir determinadas situações e que eu fiz, que eu realizei, que eu conquistei. Olha como tu vira uma chave importante de capacidade dentro de ti. Aqui a Natália falou de negação, não sei se é o mesmo que isso. A negação é quando tu não tá aceitando ainda esse término. A negociação é uma fase diferente, Natália. A negociação, a gente vai realmente negociar, a gente entra numa fase de barganhar, né? Aí eu vou perder, mas eu não quero perder esse relacionamento. Então, talvez eu me desmembre aqui um pouquinho para caber nele, sabe? É mais assim, tá, mas quem sabe, tu sabe, tu tá sofrendo na relação, tu sabe que de repente não é uma pessoa legal, mas tu ainda diz, tá, eu abro mão disso pra gente ficar. Tu vai sabe, te cortando pra caber. Tu vai barganhando, tu vai largando um pouquinho de ti pra ficar naquele relacionamento. Tu vai negociando, basicamente isso. Essa é a fase da negociação e da barganha, que tu falou que tá na negação. A negação tu ainda não tá, tu sabe que tem alguma coisa, tu tá empurrando com a barriga e não tá resolvendo, mas tá ali, tem alguma disfunção. A coisa tá acontecendo e tu tá botando a sujeira embaixo do tapete. Eu falo sobre isso hoje, mas quando eu me separei lá em
foi no segundo semestre de 2014, eu não tinha a menor ideia sobre, a menor ideia. E hoje, olhando para minha história, eu já estava nas fases, eu já estava entrando numa fase aqui, numa fase ali, né? Isso é muito real. Então, quando tu começa a ter noção disso, né? Quando tu traz para consciência, eu gosto muito dessa palavra, quando tu traz para consciência, não tem mais a tecla desver, nega. Ó, tu viu, tá visto, não tem mais como não ver. E aí tu vai ter que fazer alguma coisa com o que tu viu. E talvez é nada. Aí também é uma escolha. Fazer nada também é uma escolha. Fazer alguma coisa também é uma escolha. Mas aí, que histórias você conta pra você todos os dias que justificam as merdas que você tanto reclama? Porque tudo na vida são escolhas. Certo? Então, o que eu tava falando antes de eu falar sobre a negação dela? Eu tava falando sobre o meu caderno de realizações. Muitas das coisas nesse caderno eu tinha medo de realizar. E talvez a gente tenha medo de acessar a potência que nós somos. Porque nós somos potência. Acreditem vocês ou não, nós somos potência. E digo, nós somos parte de algo muito incrível, muito divino e muito maravilhoso. Eu digo que muito cintilante, inclusive, independente da tua religião, independente se tu acredita que tem lá um velhinho de barbinha sentado num trono, se tu acredita que é uma energia, não importa o que tu acredita. Não importa. O fato é que nós somos algo muito divino, nós somos potência. E nós não acessamos essa potência, nós estamos encaixotados aqui dentro dessa realidade, encaixotados na nossa família, encaixotados nas nossas relações que nós mesmos escolhemos, baseado nos aprendizados que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Porque eles entregam informações valiosas pra gente, nossas crenças. Eles mostram como a gente se relaciona, mesmo sem falar. Mesmo sem falar, a minha mãe me mostra como é amar. Mesmo sem falar, o meu pai me mostra como é amar. E percebe aí quantas vezes a gente escolhe parceiros muito parecidos, as mulheres com os pais e os homens com as mães. Então a gente vai aceitando isso e se encolhendo e não acessa a potência. Então eu digo, quando a gente se divorcia, é um momento de dor, óbvio que é de sofrência, claro, é uma família que está se desmantelando. Mas se ela tivesse saudável, se ela tivesse bem, ela se desmantelaria? Não. Eu tenho filhos, mas eu não quero meus filhos dentro de um ambiente violento. Eu não quero meus filhos dentro de um ambiente de discussão. Eu não quero os meus filhos dentro de um ambiente onde o marido e a mulher não se respeitam. Não se gostam, não são carinhosos um com o outro, porque essa informação eu estou passando adiante também para os meus. Eles estão aprendendo diariamente com os meus comportamentos, como eu me relaciono, como eu me relacionava com o pai deles, eles também estão absorvendo. Então, de verdade, é saudável ficar num lugar onde tu não está feliz? Só que todos esses pensamentos, depois do divórcio, tu só vai para aquele lado que tu perdeu. Eu perdi a constituição família. Eu perdi o parceiro. As minhas amigas hoje estão todas casadas e eu sou a solteira do grupo. Que merda. Que merda. Eu passei por essa fase merda, onde eu não tava nem num lugar e nem no outro, sabe? Eu não me sentia nem casada e nem solteira. Mas será que tu só perde? Será que tu só perde? Se tu começa a olhar... Eu tenho uma porção de coisa aqui pra falar que eu anotei que eu não vou nem conseguir falar tudo. Senão a nossa live vai ficar gigantesca, né? Mas eu quero dizer assim, a gente só tá olhando porque a gente perde. Natália, tu não perdeu, Natália. Tu não perdeu.
Olha pra ti, mulher, e pra potência que tu é. Quantas possibilidades podem ser criadas a partir de agora? Porque tá faltando olhar pra ti. Vai pra frente do espelho, Natália, e olha o mulherão que tu é. Eu não te conheço, mas olha o mulherão que tu é. Olha para tuas qualidades. Olha para quem tu é, para o que tu já fez na tua vida, para quem tu construiu, para as pessoas que te amam. Sabe, a gente fica tão focado no que a gente perdeu e fica se sentindo tão coitadinha. Daí tu te sente coitadinha, daí o teu parceiro dá a volta por cima, porque ele tá numa outra vibe e tu não tem como controlar isso. E aí tu te sente mais perdida, mais infeliz, mais bosta. Aí tu começa a ficar triste, tu começa a engordar, ou tu começa a definhar, porque tu não come, envolvida nessa tristeza. E o mundo continua a girar, Natália. Continua a girar. E tu ali. Enquanto tu olhar pra ti, mulher, tu não vai despertar. Porque assim, quando a gente escolhe, chega, tá, agora eu vou olhar pra mim, e assim, é um passo de cada vez. Tu não vai fazer uma mudança radical da noite pro dia, mas o que que tu pode fazer por ti hoje? O que que tu gosta de fazer? O que que te agrada? Qual é a comida que tu mais gosta, que tu vai comer hoje e vai sentir essa comida assim, ó, entrando na tua boca, e tu vai dizer, meu Deus, como isso é gostoso. Eu tô falando de coisas simples, gente. Da gente se reconhecer nas coisas simples, buscar a gente nas coisas simples, quem a gente era antes dessa relação. Eu me separei, e eu já falei isso agora há pouco tempo atrás, eu não sabia mais o que eu gostava. Eu tava perdida, tipo o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Precisei de um processo para me achar. Enquanto isso, meus filhos pulavam na volta querendo atenção. Um com 2 anos e meio e a outra com 7. Dependendo demais de mim, da minha atenção, enfim, bota roupa, tira roupa, bota comida, tira comida, faz comida, leva pra cá, leva pra lá. E a dor tava dentro de mim, eu tava carregando a dor numa pochete, pra cima e pra baixo. E a vida continuando. Então assim, ó, quantas desculpas tu vai continuar dando pra ti e olhar pra aquilo que tu perdeu? De verdade tu perdeu ou tu pode construir uma nova pessoa a partir de agora? Não é mais a mesma, então é a oportunidade agora de criar uma nova pessoa. Cara, é assim, ó, eu vou te dizer como é que eu me vejo, tá? Eu fiquei 14 anos casada, eu agradeço muito esse casamento, muito. Eu me dou bem com meu ex-marido. A gente se fala, a gente toma uma cerveja. O ano passado, ele foi no meu aniversário de 50 anos. Ele, a noiva dele, meus filhos, fiquei muito feliz. Agora em janeiro teve o aniversário da minha filha de 15 anos, estávamos todos juntos. E te digo, Natália, para quem tá me assistindo aqui, lá na fase do divórcio eu queria esganar, eu queria chorar, eu queria me matar, eu queria me bater. Todas essas emoções que eu falei aqui pra vocês, elas estavam assim, ó, pulando de mim. E eu nunca pensei que eu fosse conseguir sentar e conversar com ele de boa. De boa. Oi, tudo bom? Como é que tá? E aí? Sabe, como tu conversa com alguém que tu conhece, assim, sem ter mágoa, sem ter rancor, sem ter tristeza. Eu tenho 2 filhos com ele. E sabe o que é? É que eu me emociono, e me emociono de verdade. Meus filhos são meu tesouro maior. Eu não sei se tu tem filhos, né? Mas meus filhos foram grandes impulsionadores no meu momento de dor. Então, era muito por eles que eu levantava da cama. Era muito por eles que eu fazia o que eu tinha que fazer. Foi por eles, foi por mim que eu busquei o autoconhecimento. Que eu fiz tudo que era curso que aparecia na minha frente, né? Programação neurolinguística, coach, gerenciamento de emoções, barras de Axis, tudo isso, essa cacetada de coisa que eu fui aprendendo,
Eles, de certa forma, me impulsionaram. E se eu tivesse tido os meus filhos com outra pessoa, eles não seriam os meus filhos. Eles seriam outros filhos. Então, só por isso eu sou extremamente grata ao pai deles. Extremamente gratas que esse conjunto, eu e ele, fizemos essas duas crianças que eu amo tanto. Então, pegue alguma coisa boa da tua mãe aí e leve pra você. Entende? Então, assim, eu tô hoje numa fase muito boa, né? Se falando desse meu relacionamento com ele, mas eu já tive numa fase punk. Mas a gente também tem que escolher sair da porra do poço que a gente se mete. Tu vai ficar fazendo companhia pra Samara há quanto tempo? Pra sair desse poço. Porque olha só, eu já casei, eu já tive filhos. É tudo que uma sociedade te impõe, que na realidade tu não precisa fazer se tu não quiser. Mas hoje eu não devo nada pra ninguém. Eu posso me casar com outra mulher, eu posso me casar com uma cabrita, eu posso adotar um filho, eu posso só ficar com os meus. Eu posso ser eu de verdade de novo. Quanto eu aprendi com essa relação e com as relações anteriores. A gente tá falando aqui de casamento, mas a gente pode falar de relacionamento, por exemplo, de namorado. Ah, fiquei 2 anos com um, 3 anos com outro. O que tu vem aprendendo? Quem eu sou a partir disso? Porque a gente é uma construção das pessoas também que passam na nossa vida. Tem aquela coisa, né? As pessoas vêm, passam, mas sempre deixam um pedacinho delas. E o que tu vai fazer com esse pedacinho? Vai sapatear em cima? Ou vai olhar para ele como um aprendizado? Pode te tornar vítima, tu pode te tornar protagonista. Tu pode ser agora uma outra pessoa baseada em tudo aquilo que tu acha que não foi legal pra ti. Tu pode fazer novas escolhas. A gente pode fazer novas escolhas todos os dias. Porque é só uma escolha, não existe certo nem errado. É só uma escolha. Eu escolhi esse caminho. Não foi um caminho vantajoso? Não foi um caminho bom? Beleza, eu vou escolher outro. E vida que segue. Como é que eu me percebo nesse caminho que eu escolhi? Tá suado, tá sofrido. Tá suado, tá sofrido, mas tem um propósito. Beleza, eu tô no propósito. Mas tá suado, tá sofrido, não tá me levando pra lugar nenhum? Pula dessa barca. Mas a gente tá olhando só porque a gente perde. Mas o que tu ganha? Tu ganha muita coisa, tu pode escolher ser o que tu quiser. Te relacionar do jeito que tu quiser. Tu pode escolher ficar solteira 1 ano. Pode escolher viajar. Tu pode escolher aprimorar teu inglês. Fazer uma coisa que tu nunca fez na vida. Tu tem liberdade de redecorar a tua casa. Gente, esses dias eu botei no meu Instagram. Tem uma obra acontecendo aqui do lado da minha casa. Agora já demoliram tudo. Mas era uma casa, era uma creche. Obrigada, Carlinha. Obrigada, amada. Era uma creche que eles demoliram. E era um caos. Eu olhava para aquele bando de trator, escavadeira, demolindo aquilo. Eu me lembrei muito do período que eu estava me divorciando. Porque eu só olhava para o caos. Eu só estava olhando para o caos. Meu foco era na vida caótica que eu tinha. Mas olha que interessante. Tu te movimenta quando a vida tá boa. Tu te movimenta quando tá tudo assim, uau. Tá tudo alinhado, tá tudo perfeito. Quando tá tudo alinhado e perfeito, tu ainda pede um drink. Uma cerveja. E observa a perfeição acontecendo. Tu não te movimenta. É ou não é? A gente cresce a partir da dor. Ó a máxima. Ou é no amor ou é na dor. Tu cresce quando a cenoura tá lá cutucando a tua bunda. É ou não é? Então é a partir da dor, é a partir do caos. E o caos pode ser algo muito transformador na tua vida. Tu imagina que o divórcio, né? Vocês imaginem aí o divórcio, a minha separação, ou qualquer outra situação aí, porque cabe, né?
tá caótica. Para, bolacha, meu cachorro tá cavando aqui. Tá caótico. Então, tá tudo se quebrando, tu não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, tu não sabe quem tu é. Tu não simplesmente não sabe. Porque tu tá olhando para esse entorno demolido. Mas se tu olhasse esse caos como uma possibilidade, que é o meu convite, olhar para essa separação que tu acha que tu tá perdendo, tu olhar para uma possibilidade de algo novo. Então, se a gente for olhar para o caos que é dessa obra, vamos dizer assim, a minha casa tá toda demolida. Tá demolido parede, tá demolido chão, tá toda aos pedaços, e eu tô lá com o meu banquinho, sentada, no meio do tijolo, do cimento, de tudo arrebentado. E aí eu tô olhando pra casa que eu perdi, pro divórcio que eu perdi, pro caos que tá na minha vida. E se eu olhasse pro que eu posso construir de novo a partir disso? Eu não vou construir uma casa, eu vou construir agora talvez um castelo. Não, mas eu também não vou construir um castelo. Eu posso fazer um loft bem lindo. Ou eu vou construir a casa nessa mesma estrutura, mas agora aqui na cozinha eu vou botar o banheiro, eu vou mudar o estilo, eu vou trocar o piso. Eu quero um ambiente mais envidraçado, eu quero que entre mais sol. É a mesma coisa. Quem sou eu agora? Quais são as coisas que eu gosto? Ao que eu quero me dedicar? O que pode ser prioridade para mim? Quais são as atividades que eu gostava lá antes e que eu abandonei, que eu nem me lembrava mais que eu gostava? Qual foi a última coisa nova? Qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa diferente, alguma coisa nova na minha vida? Olha quantas perguntas tu pode acessar e criar. Porque tu cria a tua realidade todos os dias. Se tu escolher viver na sofrência, o colar caiu. Na sofrência viverás. Se tu escolher por novas oportunidades e pedir por elas, então aqui eu vou deixar para vocês, que a nossa live já tá gigante aqui, ó, já estamos quase com 1 hora de live. Eu quero sugerir algumas ações para facilitar aí quando a gente acessa essas emoções que estão nos levando pro negativo, tá? Exercício de respiração, gente. Ninguém dá valor para um exercício de respiração, mas ele é perfeito. Quando eu faço meus exercícios, eu faço exercícios de manhã todos os dias, de segunda a segunda. E aí meu coração tá aceleradão, assim, porque eu tô louca, né? Tô acelerada mesmo. Eu começo a focar na minha respiração, o meu coração continua acelerado, mas eu percebo que eu tenho o controle do meu corpo. Então, uma respiração onde tu puxa o ar em 4 tempos, presta atenção, puxa o ar em 4 tempos, segura em 7 tempos e solta em 8 tempos, ajuda a acalmar a tua mente e te colocar no estado de aqui e agora. Então, puxa o ar em 4 tempos, segura em 7 tempos e esvazia pela boca em 8 tempos. Isso é perfeito pra gente começar a entrar em estado de aqui e agora, tá? Foca no que você controla. O que vem do outro a gente não controla, nem pensamento, nem o que o outro vai falar, nem o que o outro vai fazer, mas tu tem controle absoluto sobre os teus pensamentos, sentimentos e emoções. Entendendo todas as emoções como eu trouxe aqui pra vocês, tá? Procurar uma ajuda terapêutica, procura aí uma sessão de barras de axis comigo, faça o curso de barras de axis para se auto-aplicar, para entender melhor esse estado de consciência. Tem muitas ferramentas dentro de barras de axis que ajudam muito nesse processo, muito de verdade. Procura uma terapia, né? Uma psicóloga, uma psiquiatra, procura uma constelação familiar, procura aquilo que você se conecta mais. Aqui eu tô dando algumas sugestões, tá? Um dia de cada vez, a gente não vai mudar isso de um dia para o outro. E exercício físico é batata. Eu não acreditava até começar a fazer. O exercício físico, ele libera aí muita coisa, muitos hormônios do bem-estar, tá? Níveis de capacidade se aumentam e o exercício físico é um comprometimento com a gente.
A gente entra naquele looping, né? Tu não consegue fazer exercício físico porque tu tá triste. Aí tu come. Aí tu engorda. Aí tu já come de novo, te entristece porque ficou gorda. Tu não sai daquela rodinha miserável, né? Do rato. Então, vai fazer um exercício mesmo estando triste. Porque tu vai liberar aí hormônios, né? Hormônios do bem-estar e um neurotransmissor que vai te dar mais foco, tu vai te sentir mais impulsionada, tu vai te impulsionar mais para os teus propósitos de vida. Então, assim, respirar, foco no que tu controla, procura ajuda, um dia de cada vez e faça um exercício físico. Esse foi o meu papo de segunda-feira sobre as emoções. Essa live vai ficar salva. Encaminha aí para o que vocês acharem que seria interessante ouvir. Me chama no direct para qualquer coisa e eu convido vocês para conhecerem a minha mentoria Socorro Acabamos, com o método Espelho Meu, onde aí ajuda as mulheres de forma consciente e saudável a passar por todo esse processo do divórcio em 3 encontros online toda semana, né, uma vez por semana, e onde eu trago aí autoconhecimento, gerenciamento de emoções, a comunicação pessoal, a comunicação com teu ex, comunicação com teus filhos, a tua comunicação interna, enfim, tudo isso para te passar por esse processo com dor, né? Porque a dor, a gente precisa acessar ela para ter alguns aprendizados, mas de forma mais saudável e consciente. Fora isso aí, acessando aqui meu Instagram, eu tenho outras delicinhas para ofertar para vocês, tipo a minha classe de barras, as sessões, que também são ferramentas quânticas muito interessantes que aliviam muito esse processo e qualquer um outro, é qualidade de vida. Quarta-feira, eu tô com outro tema, como seduzir depois do divórcio. Tá bom? Quarta-feira às 20h30. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo. Uma boa noite para vocês e até quarta. Fiquem com Deus.